Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Sou o Rafael Ferreira. E eu sou o Bruno Barcelos em mais um Motiva Convida. Hoje estamos aqui com o Pedro Lima. Vamos debater um pouco sobre as compulsões. Vou pedir para que o Pedro se apresente para vocês. Boa noite, pessoal. O meu nome é Pedro Costa Lima. Eu sou psicólogo em algumas especializações. Uma delas, principalmente, é feita pela PUC, na Gávea, e é sobre dependência química e englobando todo tipo de compulsão. Hoje também trabalhando com compulsão de alimentar também e pacientes com bariátricos, né? Eu trabalhei muitos anos dentro de clínica do Estado, como psicólogo, na parte de dependência química, a primeira clínica do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhei muitos anos lá e trabalhei também depois como psicólogo do Estado dentro dos presídios de Bangu, no Jericinó. Durante muitos anos trabalhei lá dentro, também trabalhando dentro da compulsão, criando muitos projetos no Estado, dentro de compulsão a nível de dependência química e álcool. Hoje estou dentro da minha clínica somente, criei uma clínica chamada Saúde Psi, aqui em Niterói, com sede em Niterói, mas estamos também no centro do Rio. E hoje tem uma equipe grande de 15 psicólogos trabalhando com a gente e englobando principalmente também a questão das compulsões. Tem um recadinho. Já chegou ali falando, meu psicólogo do coração. Tem algumas pessoas assistindo a gente. Vamos dar uma boa noite aqui para Gisele Luquezzi, Juliana Braga, Lorena Dalbello. Boa noite, pessoal. Boa noite, Neinha, mãe do Rafael. Gabriel Guimarães, Ana Caroline, Thaís Maia, minha esposa. Beijinho, amor. Pedro, olha só. Uma coisa que é uma pergunta meio óbvia, né? Mas como é que você entende ou classifica as compulsões? Bom, justamente quando vocês me chamaram para falar, principalmente na questão da bariátrica, eu falei até para o Rafael que eu gostaria de englobar mais numa questão ampla, porque os pacientes chegam com a demanda na questão, por exemplo, da compulsão alimentar. Eu sou compulsivo disso. Então eles acham que a demanda dele é a compulsão. Quando eu afirmo que a compulsão nada mais é que uma consequência de alguma questão que ele traz dentro de si. Então, na verdade, existe uma causa que gera muitas vezes a compulsão, que eu vou falar nessa necessidade de se anestesiar por uma dor psíquica talvez maior, e que gera, às vezes, aí vai gerar o resultado, como a obesidade, ou a dependência de álcool, de droga, de cigarro, e a mais contemporâneas, que são as compulsões de exercício físico, né? Pessoas que são chamados ratos de academia, que às vezes, é para embelezar o corpo, mas é uma compulsão, né? Muita gente foge também pela compulsão do trabalho. Então são diversos tipos de compulsão, mas na verdade a compulsão é o resultado, na verdade, é a consequência, é o sintoma daquilo que ele está vivendo por dentro. Agora, eu ia perguntar esse mecanismo da compulsão, né? Você fez um alerta importante que tem a ver com uma questão interna, né? De algo que ele esteja vivendo ou que não está sabendo lidar e acaba canalizando para uma compulsão. Esse mecanismo atua em qualquer pessoa? Tem algum critério que é mais frequente? Não, com certeza. Qualquer pessoa que esteja atravessando um momento às vezes difícil, pode até não ser um trauma, por exemplo, de infância, de adolescente, que essa pode ser uma dor psíquica maior. Mas às vezes a pessoa está passando um estresse atual, nesse exato momento, gerando muita ansiedade, né? E ele não sabe lidar com aquilo. Então, ele, por exemplo, vai se alimentar, vai comer, e aquilo gera o prazer. A questão da compulsão é justamente essa. O prazer que vai mandar uma resposta para o cérebro, e aí o cérebro, que comanda todas essas questões no nosso corpo, ele vai o quê? Vai liberar a endorfina, a dopamina, que são substâncias químicas que alimentam, né, os neurônios, e que os neurônios recebem para enviar a resposta ao sistema nervoso central. E aí tem uma parte do nosso cérebro que é responsável pelo prazer. E nós temos também parte do cérebro que é muito ligada à memória. Quando você manda uma resposta de prazer excessiva, que dá uma resposta de saciedade muito grande, o que acontece? Você fica, numa linguagem mais simples, viciado naquele tipo de prazer que você teve, seja de alimento ou de qualquer tipo de prazer, até mesmo da droga mais danosa, né?
como a cocaína. Então o cérebro se vicia, digamos assim, numa linguagem mais simples, se vicia. E o hipocampo, que é responsável pela lembrança, pela memória, grava aquele grau de saciedade, a quantidade de saciedade. E aí você começa a ficar compulsivo, porque você está querendo cada vez mais liberar endorfina, dopamina, que são anestésicos do corpo humano, que vai te dar aquela sensação de prazer, fazendo com que você esqueça dos problemas, esqueça das dificuldades. Quanto mais dificuldade você está atravessando, mais resposta de saciedade seu cérebro passa a exigir. Por isso que... Isso tem a ver com a tolerância? Sim, pode também. Por exemplo, uma coisa que hoje eu tenho grupos de pessoas que vão se submeter à bariátrica, né? Então, o que acontece com os pacientes com compulsão alimentar? Eles são obesos, começaram a comer muito, então acostumaram o seu cérebro a receber aquele tipo de quantidade de saciedade e o cérebro começa a se alimentar daquela quantidade. Quando eles fazem a cirurgia bariátrica, que se alimentam naqueles copinhos de café, eles ficam saciados porque o estômago foi cortado, o estômago reduziu. Porém, o cérebro está acostumado àquela resposta de saciedade. E aí começa a exigir aquela resposta, aquele tamanho de resposta. E o que acontece? Acontece que aí começa a fazer as compulsões substitutas, que hoje toda equipe médica, há pouco tempo eu fiz um curso de psicologia e cirurgia bariátrica na Regidor. E foi interessante que eles faziam cirurgia normalmente, começaram a ter muitos problemas. Em outros planos de saúde que eu atendo, já estava havendo esse problema. A pessoa faz a bariátrica, tempo depois começa a ter problema de compulsão substituta. O que é compulsão substituta? O cérebro pedindo aquela resposta de saciedade. Você não pode mais mandar a quantidade de saciedade via comida. Então eu tive paciente que chegou depois da bariátrica, que ficou agora alcoólatra, chegou ao ponto de madrugada beber álcool caseiro, né? Nossa. Eu tive pessoas que quase que se suicidaram, ficaram numa janela, eu monitorando ele até que a ambulância chegasse. Nós já tivemos pacientes que tiveram uma compulsão sexual, uma paciente minha que manteve relações com vários homens no mesmo dia, e teve pessoa que experimentou a cocaína, e principalmente o alcoolismo, que é a compulsão mais substituta, mais próxima de pessoas que nem eram alcoólatras. Por quê? Porque o cérebro estava exigindo essa quantidade de saciedade. E isso se estende a todo e qualquer tipo de compulsão. Você está falando isso, me faz lembrar sobre as questões do tratamento ao uso indevido das drogas, cocaína, álcool, que normalmente, dentro de um espaço de internação, quando você retira determinada droga, o paciente entra em abstinência, ele tende a comer muito mais e a dormir muito mais, que são os prazeres mais primitivos, e aí ele acaba substituindo isso, né? Dormir, e tem a parte sexual também, a gente acaba percebendo o paciente se masturbando o tempo todo, que acaba fazendo essa substituição. Uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: ainda falando sobre as drogas, a gente tem 3 tipos de tratamentos mais indicados, que é o ambulatorial, que é a internação, e o hospital dia. Quais outras compulsões? Quando diferenciar? Funciona da mesma forma? Como que você enxerga isso? É muito complicado, porque hoje em dia, infelizmente, no nosso estado está mais difícil você dar esse tipo de tratamento, até, principalmente na dependência de droga e álcool, né? Estávamos tendo durante muitos anos esse tratamento. E hoje, inclusive, essa compulsão está muito complicada hoje em dia, porque os dependentes químicos estão tendo diversas dificuldades para procurar ajuda. Faltando uma estrutura, né? Uma estrutura. Acabou tudo, está muito difícil. Porém, e as outras ficam complicadas, porque é terapia, né? Hoje, procura um plano de saúde para, por exemplo, numa demanda, um psicólogo no sentido assim, eu quero fazer, meu médico disse que eu vou fazer preciso fazer uma cirurgia bariátrica. Automaticamente, a maioria dos planos já diz assim, você precisa de um psicólogo e de um nutricionista. Sim. Por quê? Porque eles sabem que você precisa preparar o paciente antes da cirurgia, né? Para ele saber os prós, né? E os contras, e para depois, tem plano de saúde, inclusive, fazendo um compromisso moral com a pessoa, né?
de que ele se mantenha pelo menos 1 a 2 anos depois da cirurgia, para não ter essa dificuldade. Em tratamento. Em tratamento. Sim. E as outras compulsões a mesma coisa, não tem outro jeito. Tem que se procurar um psicólogo e em alguns casos eu já encaminho também para a psiquiatria. Porque às vezes uma intervenção medicamentosa se faz necessária. Por exemplo, uma pessoa que está extremamente estressada, ansiosa, então ele está precisando se anestesiar e ele não dá mais conta de fazer isso sozinho, né? E como a psicoterapia é um processo, então naquele momento o paciente precisa de uma intervenção medicamentosa. Aí há também muitas vezes o bloqueio, eu estou ficando maluco, está me mandando para o psiquiatra. O psiquiatra, gente, hoje tem que ser entendido que ele não é um paciente só, né, entre aspas, aqui de maluco, né? Ele é um paciente, ele é um profissional que ele vai poder prescrever uma intervenção medicamentosa. Então, quando você tem um problema, por exemplo, de coração, você vai ao cardiologista. Quando você tem um problema nos ossos, um ortopedista. Quando você tem um problema emocional, a nível de depressão, de ansiedade, um transtorno de ansiedade, você vai ao psiquiatra para prescrever. Então, hoje tem que ser psicoterapia e, às vezes, chegando ao caso de psiquiatria também. Eu estava aqui ouvindo vocês, eu estava aqui com uma questão, né? Qual é o limite de uma compulsão por causas psicológicas e o que ou quando se torna uma dependência química? Existe diferença ou elas estão sempre interligadas? Por exemplo, você falou da dependência química. No caso da dependência química, ou, por exemplo, no álcool, no cigarro, existem graus. Por exemplo, no caso do álcool, existem as pessoas que bebem socialmente. É aquelas pessoas que quando vão numa festa, né, eles vão beber, né, naturalmente. Eles vão beber e sabe o limite dele, e chega uma hora ele para, porque ele já viu que está bebendo muito bem. Esses são os que bebem socialmente. Tem aqueles que se tornam compulsivos, né? Aqueles que quando bebe muito, mesmo que seja numa festa. Ele tem que sair de lá carregado, então ele já está passando por causa da compulsão. Existe também os alcoólatras de finais de semana, aqueles que trabalham direitinho, de segunda a sexta, vão para casa, dormem, mas quando chega sexta-noite ele já vai sair do trabalho direto para um bar e só vai parar de beber domingo à noite. São os alcoólatras de finais de semana. E aí também existem os dependentes. Os dependentes que são aqueles que a gente chama de alcoólatras, aqueles que já estão num grau que precisam beber. Eles chegam ao ponto de fazer, às vezes, no caso mais grave, um delírio tremens, que é aquele que tem que beber para poder parar, né, a mão. Então são graus de compulsão, né? No caso de alimentação, existe aqueles que são compulsivos e aqueles que a gente pode botar como dependente de comida, aquele que precisa comer porque senão ele não se segura, né, no estado emocional dele. No caso das dependências químicas, existe um quadro de abstinência. Nas compulsões, como por exemplo você falou da bariátrica, que a pessoa reduz bruscamente a quantidade de comida, também pode-se dizer que pode ter um quadro de abstinência? Pode-se dizer sim. Agora, no caso da compulsão alimentar e o trabalho, é uma das coisas que eu quero assim, deixar muito frisado, que existe hoje as compulsões que elas não são vistas como danosas, mas são muito perigosas, que, como por exemplo, essas que eu chamo de contemporâneas, são essas pessoas que malham muito, trabalham muito, né? Então tem essas compulsões que também faz um grau, quer dizer, o cara que não sai hoje, ele não consegue ficar dentro de casa e se está chovendo ele fica desesperado, são tipos de abstinências, né? Sim. E o cara que não consegue, eu tinha um amigo meu que ele corria todo dia, mesmo debaixo de temporal. Se ele não fosse, ele entrava quase que num grau de abstinência. E muitas dessas compulsões contemporâneas são vistas de forma positiva socialmente, né? Como malhar, como esses exemplos que você deu do trabalho, a pessoa que trabalha muito no tira férias, muitas vezes até elogiada. Isso tem um peso também para favorecer o desenvolvimento de compulsões, né? Tem sim. E uma das coisas que eu quero frisar, que a endorfina, quando ela foi estudada no início e foi descoberta, a endorfina, como essa substância química do cérebro, ela é particularmente liberada no cérebro com atividade física, mas que chega a aliviar-se da dor também, da ansiedade, do estresse, da dor do trauma, mas ela é liberada particularmente, primeiro, por uma atividade física que gera prazer, a endorfina. E aí, essa endorfina, ela causa muito prazer. Então, a pessoa que vai à academia,
saudavelmente, ela curte aquilo numa boa, sai de lá se sentindo bem, ela tem um propósito saudável. Eu acho que quem está nos assistindo tem que entender, tudo que começa a ser exagerado, é necessário você desconfiar. É isso que eu ia pedir para você falar, né? É quando acender ali a luz de emergência para pensar, não, peraí, preciso procurar por ajuda. É importante a gente falar um pouco nesse ponto. Primeiro você tem que entender o seguinte, você precisa saber o quadro que você está vivendo hoje, né? Então você tem que começar a observar o seguinte, por exemplo... esqueci de novo o telefone, gente. Um minuto, gente. Tá virando padrão agora, né? Tem alguém me ligando toda vez que eu tô fazendo live aqui, que a gente tá ao vivo. Tira a pilha. Se quiser eu tiro aqui. Falha técnica. Pronto. Então o que você precisa primeiro saber observar o seguinte, né? A situação, assim, qual é a situação que você hoje atravessa? Se você começa a ficar muito compulsivo, ou seja, precisando muito de uma determinada situação que você busque prazer, primeira coisa que você percebeu é o seguinte, se você está se cobrando muito, você tem que fazer, não tem que... Então você começa a observar também o quadro que você está atravessando naquele momento. Então é muito comum, todo tipo de compulsão que chega nos meus pacientes, ele vem com aquela questão, não, eu tenho que emagrecer porque eu estou assim, cara, tudo bem. Só que, aí eu ainda brinco assim, a nutricionista vai te emagrecer de fora para dentro, eu tenho que te emagrecer de dentro para fora. Muito bom. Porque muita gente perde 60 quilos, eu estou com um paciente meu que já perdeu 64 quilos em 6 meses de cirurgia, perdeu 64 quilos. É uma pessoa, né? É uma pessoa. Só que eu trabalho com ele hoje, ele é o maior pregador da terapia, né? Porque ele mesmo diz, né? Que se ele precisou emagrecer de dentro para fora, porque a pessoa está acostumada com aquele tipo de obesidade. E eu trabalhei com ele desde o início, o que fez ele se permitir aquilo? A chegar a 180 quilos, para 160 quilos. O que fez isso, né? Aí a gente vai trabalhando em outros pacientes, em outras compulsões, você vai descobrindo pessoas extremamente com autoestima baixa, não sabe lidar com a sua angústia, não sabe lidar com os seus sentimentos de inferioridade, de rejeição. Aquilo é tão dolorido para a pessoa, tão dolorido, que a única forma que ele consegue é quando ele está curtindo, sentindo prazer. Tudo isso é saudável, desde que não se torne compulsivo, né? Desde que não se torne uma necessidade excessiva. Né? Um tema que eu já tive experiência, que é o jogo, o vício ou compulsão em jogo, né? E eu percebo, não sei a sua experiência, é uma pergunta, que acaba atingindo, de repente, uma classe social um pouco mais específica, que tem um olhar aí até também positivo dentro de um grupo. Como lidar com isso, né? Como trabalhar esse campo, estou usando o jogo como exemplo, quando a pessoa ainda enxerga aquela compulsão dela como algo que está vinculado a amigos, a uma vida social, a pertencimento a grupo, né? Pertencimento, exato. Geralmente, todo compulsivo, ou geralmente, né, todo dependente, ou compulsivo, dependendo do grau, ele não liga a dor. Ele não tá. É de uma forma inconsciente, né? Eu vou jogar bastante hoje porque eu estou sentindo muita dor. Não é assim dessa forma. Ele está ligando sempre, como ele falou, ao prazer. Sempre ele está ligando ao prazer. Aquilo traz um prazer muito grande, né? Então, ele tem que buscar uma ajuda de um profissional para que esse profissional possa estar ajudando ele. Então, quando chega um grau, tanto que um paciente eu perguntei, o que fez você chegar a esse ponto? Ele disse, doutor, eu simplesmente gostava de comer. Eu não tinha problema de autoimagem, né? Então eu fui comendo, minhas taxas eram todas boas. Aí eu brinquei com ele, interessante, né? Você esperou a taxa vir toda ruim, você está doente para você buscar uma ajuda da medicina. Ele falou, foi isso mesmo. Enquanto eu estava bem, as minhas taxas estavam dizendo que eu estava bem, eu queria ter prazer. Eu brinquei com ele assim, é igual aquela pessoa, né, que vai manter relação sexual, enquanto o sangue dele está lá, o exame de sangue está dizendo que ele não tem HIV, ele vai transando sem camisinha. Aí só vai usar preservativo quando a denunciou lá. Ele falou, poxa, eu nunca pensei nisso. Foi o que você fez. Você foi se largando todo na questão do prazer porque você achava que estava tudo bem. Então é isso que você está falando. Ninguém associa que aquilo é um mecanismo de escape.
é um mecanismo de defesa contra a dor psíquica maior. Uma das coisas que eu quero frisar para vocês, que uma vez eu estava fazendo uma palestra, o Estado pediu para fazer uma palestra para todos os psicólogos da CEAP, que é na época que eu trabalhava lá, e hoje estava eu falando sobre essa questão da dependência química, porque eu era o único psicólogo do Estado que era especializado em dependência química e todo mundo queria trabalhar com os projetos que eu tinha criado. E eu estava falando sobre a dependência química. Aí uma psicóloga levantou a mão e falou assim: Pedro, o que você acha que leva uma pessoa a se drogar, a se tornar dependente químico? E eu respondi, justamente para se aliviar da dor maior. E ela falou: que dor maior? Eu falei: a primeira dor maior que o ser humano tem é a dor de ser finito. Essa é uma dor que a gente já nasce com ela. A gente é finito. Sabe o que é? Você trabalha, você se dá, você se desgasta, você corre atrás, mas lá na cabeça, lá no fundo, você sabe que aquilo tudo um dia vai acabar. E nós não damos conta disso, mas isso fica lá dentro do inconsciente. Então, a gente já traz, desde que nasce, uma dor para dar conta dela, que é a dor de ser finito, que um dia tudo vai acabar. Uma vez me deram um livro, quando eu fiquei viúva há 20 e tantos anos, tinha dois bebês para criar, me deram um livro sobre o luto dos orientais e o luto nos ocidentais. E eles falam que os orientais lidam muito melhor com a morte, né, de ser finito, porque desde que nasce, eles são ensinados que a morte faz parte do processo da vida, né? Então eles sabem, e por isso que até os enterros, o luto é feito de uma maneira totalmente diferente da nossa. E os ocidentais não, a gente não quer lembrar disso. Tanto que eu me lembro que esse livro fala uma coisa que eu vivi. Na primeira noite, quando eu estava minha esposa, eu tinha gente na minha casa, todos os meus amigos queriam dormir comigo, né? Dormir lá, parente. Eu, para ir no banheiro de madrugada, eu tive que pular por cima de todo mundo. Na segunda noite eu não tive mais ninguém até hoje. E o que acontece? É porque o ocidental não sabe lidar com isso. Porque se ele visita um enlutado, de frente para o enlutado, ele fica assim: um dia sou eu que estou ali. Se identifica, né? Essa questão da finitude é uma dor maior que gera muitas vezes a compulsão. E aí vem, né, as faltas e os traumas e gerando muitas vezes a necessidade de dar conta daquilo. Como a gente não dá, né, todos nós vamos passar por aquilo, então nós precisamos aprender, ter aceitação e tentar viver de uma melhor maneira possível no dia a dia, sem precisar ter mecanismo de escape. Eu digo que enquanto a gente foge dos nossos fantasmas, os fantasmas correm atrás da gente, até que um dia a gente para e a gente dá um U para eles. E aí, esse U é quando você resolve encarar a tua dor, né, buscar uma ajuda e procurar ser feliz. O Bruno estava falando, tinha feito uma pergunta e você estava falando sobre a busca do prazer e tudo mais. Eu estava lembrando sobre a teoria de dois psicólogos chamados Miller e Roenick, que é a entrevista motivacional, que fala sobre a resolução da ambivalência. Uma pessoa que vai buscar por algum tratamento, enfim, na verdade ela não quer parar de usar, falando das drogas, né? Ela não quer parar de usar droga, mas ao mesmo tempo ela quer parar de ter os prejuízos causados pela droga. Então a gente trabalha em cima dessa resolução, dessa ambivalência que ele fica o tempo todo. Enquanto você estava falando, me lembrei disso. Justamente isso. Geralmente quem se interna, por exemplo, ele se interna para diminuir. Nunca tem um jeito, quer parar. Ele não quer parar de se anestesiar, porque dizer que a droga não traz prazer, gente, é absurdo. Se a droga não trouxesse prazer, não existiria dependentes químicos, né? A droga traz prazer, mas gera morte, né? Tem uma pergunta aqui da minha mãe. Açúcar cria dependência realmente, como falam? Sim. Todo tipo de prazer que gera, qualquer coisa que gere prazer, ele pode ser um caminho para a compulsão. Agora, existem pessoas mais propensas a isso, né? São as pessoas que fogem mais das suas realidades, não querem enfrentar. Então, tudo que gera possível prazer, quer comer coisa gostosa, com açúcar ou com um adoçante? Né? Eu estou achando que ela está mandando uma indireta, porque na verdade ela quer perguntar se Coca-Cola vicia, causa dependência, porque aquela ali falta água lá em casa, mas Coca-Cola não falta de jeito nenhum. Olha só, Coca-Cola e tanto café. Eu tenho um amigo meu, quando ela não toma café, ela tem uma dor de cabeça horrorosa. Eu vou inverter a pergunta. Tem alguma coisa que não cause compulsão?
Aquilo que causa dor. Você não vai querer aumentar a sua dor, né? Então, aquilo que não causa dor, né? Mas, por exemplo, até o sadomasoquismo. Boa. Né? É um sexo com dor. Mas eu já tive pacientes meus com sadomasoquismo. Na hora que ele resolveu não vivenciar mais aquilo, o que acontece? O sexo, para ele, prazeroso, era o que causava dor, né? Mas, na verdade, depois, durante o processo terapêutico dele, a gente foi ver toda uma história do passado. Um pai que batia, né? Na verdade, foi uma mulher. Um pai que batia na mãe, batia nela. Depois veio a história dos maridos que batia. Aí, o que ela faz? Arranja um namorado que... segue o padrão, né? Olha, tem a Lorena Dalbello. Ela está dizendo que coincidência, o Pedro é amigo da minha mãe. Excelente profissional, sempre ouço falar muitíssimo bem dele. Acredito eu que deve ser a Márcia Dalbello. Ah, sim. Porque a Lorena também é psicóloga, é uma amiga nossa. Tem alguns elogios aqui. Vamos lá. A Paula Barreto estava dando boa noite, a Vânia Viana, a Flávia Sorrentino, que trabalha lá com a gente. Excelentes esclarecimentos. Mônica Peçanha dizendo que está muito bom. Juliana Braga dizendo show de bola. E a Márcia dizendo boa noite. Que legal, Pedro. Gente, vou aproveitar esse intervalinho para pedir que vocês curtam e compartilhem. E se inscrevam também no nosso canal no YouTube, vocês já sabem, Motiva Consultoria para Psicólogos, e nossa página no Facebook. Inclusive, pedir para você divulgar, se você tiver alguma rede, alguma coisa assim. No final a gente sempre coloca na descrição para que pessoas depois possam te procurar e ter mais informações. Depois eu posso passar o telefone, inclusive da nossa clínica, né? Pois é Saúde Psi. E está crescendo bastante, né? Bastante gente. O Rafael é um dos psicólogos da equipe, né? E está sendo muito legal, porque nós hoje estamos estendendo também as nossas especializações. Por exemplo, hoje eu falei, já não quero mais estudar, chega, né, de tanta coisa. Mas aí acabei me colocando agora na pós-graduação de sexologia. Porque nós estamos atravessando um momento em que a questão do sexo está muito complicada, né? Porque não só na questão da compulsão, mas na questão da dificuldade, como ejaculação precoce, falta de ereção. Transtornos sexuais, né? Eles estão aumentando muito. Ó, Adelino chegou aí, tá dando boa noite, tá dizendo que esse cara é bom. E Marinice Machado. Oi, Marinice. Marinice participou de uma das lives com a gente falando sobre o Janeiro Branco. Em relação à fala da mãe do Rafael, a Neinha, e a nossa conversa aqui, né? Eu percebo que muitas pessoas separam uma dependência de algo orgânico e a compulsão como se fosse algo quase espiritual, né? Quase de outro planeta. E eu acho que é importante esclarecer que, assim, funciona junto, né? Claro, né? A questão toda é aquilo que você estava perguntando, porque como a compulsão está ligada à questão do prazer, né? E a pessoa tende como é que eu digo assim, colocar como uma asinha. Toda compulsão tem a sua asinha, né? Não tem um rabo, né? Como diz o outro, né? Por quê? Porque está ligado a prazer. Pô, eu tô né? Gostando disso. A compulsão só passa a ser vista como uma coisa danosa quando gera a doença, né? A dificuldade emocional, a ponto da depressão, etc. E isso é muito triste, porque eu acho que se a pessoa começar a perceber, bom, cara, foi muito interessante que eu trabalhei com um paciente meu sobre a compulsão dele. E ele ficou muito legal nessa parou, cara, mas ele começou a perceber que ele passou a tomar todo dia um cálicezinho de licor. Ele falou assim, eu não bebia, por que eu estou tendo necessidade de beber licor? Aí ele lembrou, gente, o doutor Pedro falava que eu posso fazer uma compulsão substituta. Na medida que eu deixei lá atrás a minha compulsão, naturalmente eu preciso gerar prazer. Então, basta você entender isso. Primeiro, o momento que você está passando é de ansiedade, é de angústia, está desempregado, né? Hoje nós estamos... O Glaucio Varela fala que a profissão do futuro é a nossa, que todo mundo vai passar um dia pelo divã do psicólogo, né? Mas é porque a dor está muito grande, né? Um dia um amigo brincou e falou, ei Pedro, acho que só você não entrou na crise, né? Porque tanta gente lá, falei, pois mostra a dor do povo, mostra a doença que o povo está atravessando, né? Da angústia, da falta de expectativa, de esperança. Isso pode gerar, sim, né? Uma compulsão. Fique atento, se você está fazendo tudo sadiamente, você está bebendo sadiamente, você sabe o seu limite de parar. Se você... Uma carga genética, isso também é necessário falar. Você tem um pai alcoólatra,
né? Você teve um avô alcoólatra, caramba, olha só, se liga, né? Se você está começando a beber todo final de semana e muito, a sua esposa está sinalizando, seus pais estão sinalizando, cuidado, você tem uma propensão a ter o pezinho lá no alcoolismo. Então você tem uma propensão, pode ter uma propensão a buscar as compulsões, seja ela qual for. É só você observar primeiro o momento que você está atravessando e depois a intensidade que você está buscando qualquer tipo de prazer, né? Uma questão que eu acho que dentro desse tema é importante é o papel dos familiares, das pessoas ao redor. Se elas podem fazer algo para ajudar, se tem algo indicado ou contraindicado que não fazer. É imprescindível. A ajuda da família em qualquer tipo de compulsão, porque ela está ali junto 24 horas. O profissional não está, né? Então, por exemplo, é muito importante a gente, para dependência química, todo profissional que quer trabalhar com dependência química, como eu trabalho há anos, tem que entender que tem que primeiro trabalhar com a sua própria frustração, porque a recaída faz parte do processo. Então, dentro das compulsões, as recaídas fazem parte do processo. Sabe aquele efeito sanfona da compulsão alimentar? São as recaídas. Sabe aquele paciente que se interna sempre para trabalhar a droga? São as recaídas. E só que a dependência química vai muito pelo viés da mentira, né? Ele mente o tempo todo. Não tô cheirando, não estou fumando. E a família é muito importante nesse momento, de estar junto, de estar sinalizando, de estar estimulando ele a estar buscando ajuda, ir junto. Até porque, uma coisa que eu quero dizer para você, que, por exemplo, na dependência química, a família muitas vezes adoece junto. Uhum. Sim, eu ia pegar uma carona para falar disso. Porque dentro da dependência química, todo dependente ele tem um codependente retroalimentando sua doença. Ampliando para as compulsões em geral, também funciona da mesma forma? Desculpe, eu fui pensar na outra pergunta e não... Não, eu estava falando que assim, um paciente que sofre da síndrome da dependência química, normalmente tem um codependente retroalimentando a sua doença. Uhum. Ampliando para as compulsões em geral, também funciona da mesma forma? Tem sempre alguém ali que Sim. acaba retroalimentando essa compulsão? Sim, olha só, aí uma coisa vai ligando muito à outra, né? Aí nós vamos falar das relações codependentes. O que é uma relação codependente? Em suma é o seguinte, em poucas palavras, eu alimento a sua doença para poder manter a minha. Né? Então, se você ficar bom, né, se você ficar bem, como é que eu vou lidar com a minha dor? Sim. Se eu posso pensar na sua dor, eu não tenho que pensar na minha. Então, as relações codependentes, isso está muito dentro das relações, muitas das compulsões dos familiares. Nós tivemos pacientes lá na clínica, eu me lembro, muitos anos atrás, que uma vez uma mulher que internava sempre o marido, uma vez ele ficou, acho que uns 2 anos sem cheirar. Ela chegou lá na clínica sozinha, e eu fui perguntar, que fulano recaiu? Não, eu quero pedir o senhor para o senhor internar de novo, porque eu não aguento ele limpo, né? Eu não aguento ele bem, né? Mas por que você não aguenta, né? Porque ele agora só vive fora de casa. Aí começou com aquele crise de ciúme. Então ela disse assim, eu preferia muito mais quando ele era dependente químico. Eu falei, mas a senhora não chorava, não dizia que ele vendia tudo, não sei o quê. Eu tive paciente que vendia até janela para poder manter a droga, né? Então, é a codependência. Aí uma coisa vai ligar a outra, né? Mas se a família... Porque essa questão, essa ideia de família saudável é a família do vizinho, não existe, gente. A família saudável é aquela que sabe identificar qual é o PI do momento. O que é o PI? Paciente identificado, ou bode expiatório. Eu trabalho também com família, também eu fiz a especialização na parte de família. E é uma coisa interessante, que toda família precisa identificar qual é o PI do momento. Então, se o PI do momento meu pai, o marido, o chefe da casa perdeu o emprego, ele está depressivo, está mal. Toda a família se reúne em torno dele para ajudá-lo. Essa é a família saudável, né? Não é aquela que acha que nunca vai ter problema, que nunca vai ter o PI, nunca vai ter o bode expiatório. Então, toda família precisa entender que todos nós, é a dança das cadeiras, todos nós um dia vamos dançar nessas cadeiras dentro da nossa família. Um dia podemos ser nós que estamos sentados nessa cadeira. Verdade. Tem só uma pergunta, senão pode ser que mude o tema. Eu percebo que tem algumas famílias que se adaptam, né, que é isso que você está falando, que se adaptam à doença ou à compulsão de um membro, né, do PI, como você disse. E se adaptam não na intenção ou no discurso de ajudar, mas no fundo acabam, sem perceber muitas vezes, na verdade, favorecendo ao uso. Isso. Tem alguma dica para alertar como enxergar mais quando a coisa está descambando, quando está indo para um lado... É muito complicado, principalmente na família do dependente químico. Eu tive uma família muito interessante que dizia o seguinte, doutor,
eu preciso de ajuda, meu filho já está no grau da dependência muito difícil e eu tenho medo dele subir uma comunidade, ser morto e tal. E eu preciso dessa ajuda. Eu falei, tá bom, e o que vocês têm feito? Aí ele falou assim, não, eu procuro todo dia deixar um dinheirinho, fingindo que eu estou esquecendo em cima lá da mesa, para ele não precisar roubar e se drogar. Eu estou certo? Eu falei, o que você acha? Né? Tá mantendo o vício da pessoa, né? Não ajuda isso, né? Tudo, por exemplo, família de alcoólatra, doutor, eu não aguento mais meu marido beber. Eu não aguento mais, mas ela não abre mão de levar e botar a cerveja dela na geladeira. Eu chamei ela e falei assim, como você quer que seu marido se veja livre do álcool se você bebe? Ah, não é justo comigo, eu vou deixar de beber minha cervejinha só porque ele é alcoólatra? Então ninguém quer dar a sua porção de sacrifício muitas vezes, né? Então você tem que parar para pensar a que ponto está o teu amor pelo teu familiar, né? Você está a ponto de você... Então você quer beber sua cervejinha? Saia de casa, você bebe socialmente, não faça isso na frente do seu marido, na frente do seu filho, né? Não fume na frente dele, né? Mas muitas das vezes a gente até causa muitos prejuízos em nome do amor, né? Que você estava falando do amor nesse viés, mas muitas das vezes uma mãe que ama um filho, que você falou a questão do dinheiro, aí, poxa, ele chegou aqui dizendo que foi roubado, levaram o celular dele, aí fica evidente que ele vendeu o celular para comprar determinada droga. Aí eu tive que comprar um outro telefone para ele, ele compra um iPhone 10, iPhone X, sei lá como é que é, mas um telefone caríssimo, que é óbvio que ele vai vender de novo. Então, em nome do amor, às vezes a gente inconscientemente acaba fazendo um monte de besteira. De uma forma inconsciente, né? Sim. Mas se você for tratar também da família, você vai... Eu tive, por exemplo, um caso muito gratificante para mim, meu percurso da carreira, quando, há alguns anos atrás, uma mãe me liga dizendo que o filho era dependente químico, ela tinha 3 filhos, 2 rapazes e uma moça, e o filho já estava até roubando eles para manter a drogadição, que não aguentava mais, e queria uma terapia de família. Eu perguntei, todos estão dispostos a vir? Estão. E eles vieram, né? E ali eu fiz a chamada dança da cadeira. Eu deixei o rapaz, o filho de 17 anos que era dependente químico na cadeira, ali à parte, e comecei a perguntar aos outros, inclusive o casal, qual era a visão deles da família. Na medida que cada um falava, aí os outros filhos falavam, eu não aguento mais, mamãe fala demais, papai briga muito, desde pequeno, né? E foram esquecendo o dependente químico, né? E os pais ficaram assim meio desconcertados e cada um foi falando. Aí na medida que eu dei a palavra ao pai, o pai, não, meu casamento tá isso, meu casamento tá aquilo, e a mulher começou também a falar, aquela coisa toda. Passamos a sessão toda sem ninguém lembrar da dependência química de 17 anos. Na segunda sessão também. Foi mais complicado. Eu fiz a dança das cadeiras. E o rapaz dependente químico, que até então era o bode expiatório, ficou quieto. Bom, na terceira sessão houve um telefonema, a mãe disse assim, doutor, eu quero dizer para o senhor que nós não vamos mais à terapia. Eu falei, mas por quê? Estávamos caminhando bem. Ela disse, não, meu filho não tem jeito, hoje roubou, não tem jeito. Nós não vamos mais. Eu falei, tá bom. 6 meses depois, eu estava atravessando a rua e escutei alguém me chamar. Doutor Pedro, eu parei. Era o rapaz que era dependente químico. Ele disse, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele atravessou a rua correndo. Ele falou para mim, poxa, tem 6 meses que eu não me drogo. Eu fiz as contas e falei, mas tem 6 meses que vocês estiveram lá. Ele disse assim, pois é, tem 6 meses que eu parei de cheirar. Mas meus pais se separaram. Por quê? Justamente ele percebeu que ele não queria mais ficar naquele lugar. A dependência química era que mantinha o casamento dos pais. Porque enquanto os pais tinham a dependência do filho para cuidar, eles não pensavam na falência da relação que já existia. Era uma grande desculpa, né? Um grande tapa-buraco. Cruel, né? Vamos lá que tem alguns comentários aqui. Muitos. A Roseli de Souza Batista está pedindo para avisar sempre quando tiver. Pedro, muito bom. Vamos explicar isso, porque tem gente que não conhece a Motiva. Roseli está na Espanha, sim. A gente aqui, o Roseli e demais que não conhecem a Motiva, né? A gente recebe convidados, né? A Motiva é um canal de psicologia em que eu e o Rafael, fazemos debates aqui ao vivo toda quarta-feira às 8 e recebemos convidados. E hoje a gente tem o prazer de receber o Pedro para esclarecer temas tão valiosos. Então, acompanhe a gente aí nas redes, curte nossa página, que toda quarta-feira tem algo interessante para aprender e para debater. Sim. Fabiana Frazão, tema show de bola, belos esclarecimentos, uma grande admiração e respeito pelo psicólogo Bruno, sua ex-paciente, Fabiana Frazão. Bom te ter aqui, Fabiana. André Flores,
Dr. Pedro Sérgio da Costa Lima, grande autoridade em dependência química. Abraços. A Carol Lima, sua sobrinha, tá batendo palminha. Lorena Dalbello. Mães devoradoras e pais ausentes, grandes estimuladores de dependências. E tem a Vânia Viana. Não chegou aqui para mim, eu vi que chegou lá, mas... Ela está comentando que é muito importante essa questão da identificação e da participação da família. A busca da informação e a mudança de atitudes é fundamental. Então, eu não sei como o Pedro age, mas muitas das vezes, quando um paciente dependente químico ele me procura, ou até a família procura, dizendo que esse paciente está apresentando dificuldade de chegar até o consultório, eu normalmente peço para que a família vá. E o paciente vai depois. Porque aí, como você falou, a gente já vai identificando ali para possivelmente fazer a dança das cadeiras sem que ele chegue. Quando ele chega, o serviço já está um pouco adiantado. Quando uma família me procura, na parte da dependência química, né? Quando uma família me procura dizendo, doutor, mas nós estamos numa situação muito complicada, mas ele não quer vir. Mas nós não sabemos lidar com isso, então nós queríamos uma ajuda. Então eu começo a trabalhar a família, né? Sim. Só que eu digo para eles que a parte da dependência química é muito de escolha, né? O livre-arbítrio do paciente, né? Não adianta você trazer um paciente, por exemplo, eu me lembro um caso também que eu conto muito, né? Um senhorzinho na clínica se internou e eu ainda peguei ele pela mão, botei sentado de tão idoso que era, né? E eu falei, e aí, seu fulano, o senhor sabe por que o senhor está aqui na clínica? Ele aí pegou a perna, estava de bermuda, mostrou uma ferida grande. Doutor, para cuidar dessa ferida. Aí eu disse assim, mas aqui não é hospital para cuidar de ferida. Ele falou, não, doutor? Eu falei, não. Minha família me enganou. Aí eu falei, por quê? Aqui que é aqui? Eu falei, aqui é para trabalhar pessoas que são alcoólatras e dependentes químicos. Mas eu não sou alcoólatra. Eu falei, não. Quanto que o senhor bebe? Ele disse assim, doutor, eu bebo 13 bujudinhas por dia. Você sabe o que é aquelas bujudinhas de caninha da roça, sei lá, aquelas coisinhas? Eu falei, 13, seu fulano? Ele, 13. Aí eu falei assim, então quando é que uma pessoa é alcoólatra? Eu estava sozinho com ele dentro do consultório, dentro da clínica. Ele olhou assim para um lado, olhou para o outro e falou, doutor, eu ouvi dizer quem bebe de 14 para lá. Quer dizer, ele se colocava sempre no limite, né? Então, ele nega o tempo todo dependente químico, e gerando todos os outros dependentes de outras compulsões, eles negam. São os mecanismos de defesa psicológica. E aí, eu trabalho a família, né? Mas também para a família entender que eles não são culpados da negativa, da negação, né, do paciente. Né? Então eu tenho que trabalhar eles para que eles também tenham uma vida, que eles precisam ser felizes. Né? Porque geralmente eles ficam todo mundo amarrado naquela questão. Né? Agora, pensando nisso, na questão dos casais, que você falou das famílias, até da questão sexual, enfim, tem muitos casais que têm relações, eu não sei se compulsivas, mas pelo menos tóxicas, né? Pelo menos que não são mais saudáveis. Como isso aparece no campo das compulsões? Aparece na própria relação? Aparece como uma compulsão substituta? Depende de cada pessoa, né? Cada compulsão depende da demanda de cada paciente. Mas, por exemplo, quando é o casal, né, casados, né, depende do que a gente vai gerar, porque aquilo que é, né, uma compulsão para você pode não ser para mim, né, dentro da área do saudável. Mas, por exemplo, eu tenho muito paciente compulsivo sexualmente, ele é casado, mantém essas relações fora do casamento e ele não vai para casa nem um dia sem antes ter uma relação sexual com alguém na rua, né? E ele ama a esposa, ele chora muito, meu tapete fica ali com lágrimas, ele chora muito, porque ele não quer. A questão da sua compulsão sexual é muito complicada porque é tida como normal, né? Não mata, né? Não mata. Ele usa camisinha, ele se cuida, né? Ele só gosta de sexo, então ele só gosta de sexo. Então, para ele entender que aquilo é uma compulsão, eu tenho pacientes meus que tiveram dificuldades porque chegaram de noite, fisicamente estavam exaustos, de tanto sexo que eles foram para termas, né? Essas coisas. Sim. Então, aí são compulsões. E é muito mais complicado levar ele a entender, né, que é uma compulsão e que escraviza, né? Toda compulsão escraviza, porque ele é escravo do seu desejo. Para trabalhar a compulsão, você precisa entender que o primeiro passo é você ter aceitação que você é compulsivo, que você está precisando de uma ajuda
E o primeiro passo é você não ser compassivo com o teu desejo. Tem gente que, sabe aquilo que, caramba, por que eu comprei esse picolé? Não estava com vontade, né? Você está tão liberado ao seu desejo, você já está tão escravo à mensagem que o teu cérebro envia para você, que você não percebe que você está escravo. E qualquer tipo de escravidão é muito triste. É você não ser livre, né? Sim. Muito bom. O amor, por exemplo. Sim. Desculpe interromper. O amor pode ser compulsivo, né? Tem duas situações dentro da dependência química que eles falam, né? Sexo e paixão são compulsão substituta para a dependência química. Porque sexo e paixão é o desejo, é o prazer que mais se assemelha ao desejo da droga. Porque vai liberar justamente o quê? A endorfina, a dopamina. Então, eles não querem mais se drogar porque morrem. Eles saem direto para os lugares de prostituição. Então, eles transam a noite toda. E o pior é que aquele lugar é o lugar de ativa, né? É o lugar onde vende droga, onde está... Então, eles recaem. Né? Então, paixão. Aí, outra coisa, se apaixonam loucamente, sofrem, choram. Por quê? Porque eles precisam ter prazer. Porque a paixão também é. Eu já tive casos eu tive, lembro, muitos anos atrás, também um caso disso, de uma mulher que era dependente da pessoa que estava, que era casado, sempre prometia que um dia ia conseguir, porque o casamento não estava bem. 8 anos escravo daquilo, não saía de casa sábado e domingo, as amigas, vamos ao cinema, e tudo, não posso, porque se ele ligar, porque, entendeu? Então, tipo de escravidão, de dependência, de compulsões, também a paixão pode. Pessoa que se apaixona, vive dia e noite sonhando com uma grande paixão. É saudável quando você, até a paixão tem que ter um momento, né? Depois vira patológico. Porque eu acho que entra no campo do que é socialmente aceito, como você falou. As pessoas têm um certo romantismo em relação às relações amorosas, né? Colocam sempre que essa entrega, essa espera é algo que faz parte do amor. Se naturaliza muito aquilo que nem sempre é saudável, pelo menos, né? Com certeza. E aí que entra a grande questão das compulsões, né? Quando elas são de situações, como eu falei, de exercício físico, de sexo, né? De coisa que parece, né, ser saudável, não leva à morte, é muito mais difícil a pessoa perceber que ela está escrava. Vocês falaram aí lá no meio da conversa sobre a questão de que a pessoa não se refere o sofrimento à própria compulsão, né? E eu sempre falo isso no consultório, as pessoas geralmente não procuram terapia para mudar, elas procuram terapia para parar de sofrer. Porque elas precisam entender que para parar de sofrer, vai precisar mudar alguma coisa, né? A questão é o seguinte, eu já tive 3 crises de pedra nos rins. Não sei se vocês já ouviram falar, que dizem que é a dor que mais se assemelha à dor de parto. Aí o médico chegou para mim e disse assim, eu já usei todos os analgésicos do hospital e não parou a dor. Aí ele falou, você está tendo a dor mais parecida com a dor de parto. Eu falei, doutor, então foi gêmeos, né? Porque está doendo muito. Mas ele estava fazendo o quê? Ele primeiro, antes de ver o que era, ele precisava tirar minha dor. Então ele usava o quê? Analgésico. Ele não ia pegar, não me dar nada de analgésico e me mandar lá para a tomografia, como depois ele fez. Eu ia ficar aos gritos dentro daquele aparelho da tomografia. Ele primeiro tirou minha dor. Agora vamos ver o que é? É um cálculo. Né? Na questão emocionais e no dia a dia, na questão das compulsões, da dor emocional, da dor psíquica, é a mesma coisa. Se você busca uma terapia ou busca uma compulsão, você está buscando anestésico. Né? Eu costumo dizer que eu faço uma historinha e digo assim, se um governo de um país fosse sério, né, e quisesse acabar com a bebida alcoólica da nação, se ele colocasse um decreto mandando fechar todo o botequim de esquina, você acha que resolveria o problema? Não, porque o alcoólatra ia no botequim, ia ver que estava fechado e ia lá na fábrica, porque lá estava produzindo, ia vender lá. Talvez se ele mandasse fechar as fábricas, na medida que os estoques dos botequins acabassem, não teria onde mais buscar. Isso é uma historinha real, mas só para você saber pensar. Se você busca uma terapia só para acabar a dor, e daqui 2 meses você termina, e às vezes você deve ter, você já fez terapia? Já, mas eu fiquei só 1 mês. Só 2 meses, mas por quê? Eu achei que eu estava resolvido. você tomou uma dose cavalar de analgésico, né? Então, a questão é,
toma analgésico e vem embora do hospital. Dentro de horas você está lá com o cálculo renal falando de novo. Né? Então, pensa sobre isso. Você tem que entender que se anestesiar, se fugir da sua dor, não vai te resolver nada. Nós temos aqui alguns comentários. A Lúcia Jorge está te elogiando, está dando show, meu psicólogo. Tayara Rodrigues. Olá, meninos, cheguei perto do final, mas estou aqui. Boa noite, Tayara. Fabiana Frazão. Fui procurar ajuda para minha filha e toda a família. Fui procurar ajuda para minha filha e toda a família foi acometida a fazer uma terapia. E o Bruno foi o causador da recuperação de minha família. Somos gratos e sempre citamos o Bruno em casa. A família unida para soluções de problemas é primordial. Não posso deixar de citar a doutora Andréia, psicóloga da minha filha. A família unida vence. Não sei nem o que dizer, obrigado. Mas essa é a compensação da nossa profissão, né? Sim, você vê uma pessoa chegar lá mal, arrasada, e você vê aquela pessoa crescer, né? Muito legal. Verdade. E eu acho que é muito interessante como a gente não consegue falar de compulsão sem falar das pessoas ao redor, né? Que é algo que, claro, existe um investimento individual, mas que esse suporte faz toda a diferença, né? As pessoas ao redor, família, relacionamentos. Parece que é algo que sozinho fica muito mais difícil de enfrentar. Pelo menos essa impressão que me causa. Com certeza, né? O ser humano não foi criado para estar sozinho, né? Eu acho que a companhia, o apoio, o estímulo, a família é imprescindível em todo tipo de tratamento, né? Seja até dor física, né? Você tem alguém ali para te segurar a tua mão, né? Eu costumo dizer que eu me sinto como psicólogo dessa forma. Quando eu era pré-adolescente, 8, 9 anos, eu me lembro de uma cena da minha mãe, que um dia eu estava passando muito mal, vomitando muito, e eu corri do quarto para o banheiro, né? Porque a gente tem a tendência de correr para o banheiro para vomitar na vaso sanitário. E ela escutou isso, e ela correu, e ela chegou junto comigo. Ela me botou a mão dela na minha testa, né? Que a gente tem aquela sensação assim, parece que você está indo junto, né? Ela disse assim: vai que mamãe está te segurando, bota para fora o que está fazendo mal. Cara, aquela mão parece que cresce na cabeça da gente, porque você se sente amparado. Eu acho que a terapia e o psicólogo faz muito esse trabalho. O nosso trabalho é botar a mão na testa e dizer, vomita, bota pra fora, né? O que está fazendo você mal, né? Eu acho que isso é legal de você também reconhecer que todos nós precisamos de ajuda. Triste é aquela pessoa que acha que o psicólogo às vezes não faz terapia. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu falei, eu na minha terapia, mas o senhor faz terapia, né? Eu falei, cara, ousadia nossa seria se a gente achasse que dava conta sem uma ajuda também, né? E eu acho que isso é muito curioso, né? Porque muitas vezes essa fala, pelo menos para mim, surge como se o psicólogo é tão bem resolvido, né? Que não precisa de terapia. Mas essa como se a gente fosse imune, né? Mas é a necessidade que a pessoa tem de procurar um semideus, aquele que vai trazer a solução da gente. Eu costumo dizer que a gente não tem varinha de condão escondida atrás do sofá. Não tem. É você que vai saber. Freud já dizia que o paciente, quando chega na terapia, ele já sabe de tudo. Ele só precisa de uma ajuda para se centrar, né? Alguém que facilite ele enxergar, né? A gente está caminhando para o final, né? A gente agradece aí as perguntas. Se alguém ainda tiver alguma questão para colocar, aproveita a oportunidade. É alguma pergunta? Não. Que eu ia fazer um merchan. Posso? Bom, pessoal, algumas pessoas já estão vendo aí nas nossas redes, na minha rede, na rede do Bruno e na rede da Motiva. Nós vamos fazer um evento dia 14 de abril. Um evento voltado para o desenvolvimento da carreira do psicólogo. A gente o título do evento é Os Avanços e Desafios na Carreira dos Psicólogos. Então, as pessoas que tiverem interesse, a divulgação das palestras, dos temas, estão inseridos na página da Motiva e também nas nossas páginas profissionais, tanto minha quanto do Bruno. E aí, quem tiver interesse também, além da página, precisa falar com a gente. Meu telefone é 972532610. Porque fique à vontade aí. Falar telefone em vídeo é complicado, que as pessoas às vezes não gravam, mas a gente sempre coloca na descrição. Sim. E vai estar no cartaz. Então, para quem é estudante de psicologia, quem é profissional, quem está precisando ou querendo reavaliar a carreira, querendo construir uma carreira, a gente trouxe diversos profissionais
que já atuam no mercado para dar uma força, trocar dicas, trocar conhecimento e impulsionar aí para que a gente possa sim fazer isso aqui, né? Deixar a psicologia cada vez mais visível, mais acessível e demonstrando a importância dela. Eu vou passar para o Pedro também fazer o merchan dele. Não, eu quero agradecer, né, a vocês. Não podia dizer não, meu amigo aqui. Eu durante muitos anos eu fui chamado assim, em televisão e tal. Aí depois eu não quis mais, né? Eu chegava de madrugada em casa de volta, aquela coisa. Mas era ele, né? Eu não podia dizer, não, trabalha comigo, né? Mas eu gostei muito, era um bate-papo, né? Eu achei super interessante, gostei, nunca tinha feito dessa forma, né? E agora eu quero agradecer todos os elogios a vocês, nós três, né? Isso é um incentivo, é um estímulo pra gente, eu acho muito legal isso, você saber que o nosso, né, cada um teve um paciente com uma resposta positiva. Bom, a gente tá lá na Saúde PC, ali na Rua José Clemente 94, 705, 706. E também é o seguinte, eu estou querendo reativar o nosso trabalho com dependência química, né, com grupos. E nós contamos com vários planos de saúde, como a Milson, a América, a Bradesco e tantos outros. Vários tipos de planos de saúde. E também particular. Mas a gente está querendo reativar o trabalho da dependência química devido a essa carência no Estado, né? E, às vezes a pessoa pensa que não pode tratar com dependência química e com plano de saúde pode, né? Sim. Então, uma das coisas, nós estamos lá e a hora que vocês também quiserem procurar, é 2717-7885. Muito bem. Tem um elogio para você da Roseli de Souza Batista. Essa aí. Ela diz que muito do que ela é hoje faz parte do trabalho que você, Pedro, fez com ela. E foi duro enxergar as dores, né? Foi duro ela enxergar as dores, mas como foi libertador todo esse processo aí. Eu estou agradecendo muito a você. Ela dizia que tinha hora que ela tinha vontade de bater no psicólogo e sair correndo. A Roseni hoje está na Espanha, está estudando, e eu mando um beijo para você, Roseni. Então a gente vai caminhando agora para o encerramento mesmo. Sim, e eu vou deixar as minhas palavras de agradecimento ao Pedro. Como ele falou, ele já ele participava antigamente de projetos parecidos. Ele hoje não está muito mais afim, mas prontamente aceitou o convite, está aqui. E gostei, compartilhando, né? Gostou. Então, mais uma vez, muito obrigado, Pedro. Foi muito bom ter você aqui com a gente. E é isso, pessoal. Quarta-feira que vem a gente se vê aí de volta. Isso aí. Acompanhe as redes da Motiva, as minhas, a do Rafael e a do Pedro e a clínica... Como é o mesmo nome? Saúde PC. Saúde PC. A gente agradece sempre a participação de todos, é um privilégio contar com vocês e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Compartilhem e curtam.